dia a todos. Declaro aberto o trabalho dessa primeira audiência de metas fiscais do terceiro quadrimestre de 2022, ocasião em que recebemos os representantes do Instituto de Previdência do município de Taubaté, a Universidade de Taubaté e as fundações FUST, FUNCABS, FAPET e FUNAC. Essa audiência é realizada em cumprimento ao disposto no parágrafo 4º do artigo 9º da Lei Complementar número 101, de 4 de maio de 2000. A Lei de Responsabilidade na Gestão Fiscal, que afirma que, ao final dos meses de maio, setembro e fevereiro, o Poder Executivo demonstrará e avaliará o cumprimento das metas fiscais de cada quadrimestre, em audiência pública na comissão referida. Compõem a mesa dos trabalhos dessa audiência a diretora-geral do Instituto de Previdência do município de Taubaté, Nataline Colosimo, o pró-reitor de Economia e Finanças da Unital, professor Dr. Antônio Ricardo Mendrotti, acompanhado pelo controlador interno da universidade, professor Francisco de Assis Coelho. Representando da FUST, FUNAC e FAPET, o professor Evair Alves dos Santos. A diretora-presidente da FUNCABS, professora Maria Ângela Petrini. Quero já aproveitar nas apresentações também, registrar a presença da Andréia Souza, assessora parlamentar da vereadora Elisa, representa a Taubaté. Primeiramente, nessa audiência, as instituições aqui presentes apresentarão os dados referentes ao cumprimento de suas metas fiscais durante o período compreendido entre setembro e dezembro de 22. Após as explanações, os senhores vereadores farão os seus questionamentos. Você, munícipe, que acompanha essa audiência conosco aqui na galeria do plenário, poderá participar usando a tribuna por até 2 minutos para fazer perguntas pertinentes às metas fiscais do segundo quadrimestre de 2022 das instituições que aqui estão. Basta se inscrever preenchendo o formulário que está disponível aí mesmo, próximo às primeiras fileiras. Assim que for declarado o encerramento das inscrições, o formulário será recolhido e os inscritos serão chamados após a fala dos vereadores. A você que nos acompanha pela TV Câmara Taubaté, também poderá participar, enviando o seu questionamento. Basta acessar o endereço www.câmarataubaté.sp.gov.br, ir até o menu TV Câmara e clicar em Participe ao Vivo. Você poderá também enviar o seu nome e questionamento diretamente pelo WhatsApp para o número 3625-9525. Para a sua apresentação, convidamos, neste momento, o professor Francisco de Assis da Unital. Por favor. E eu já aproveito, antes que ele inicie, de apresentar também e registrar a presença Bruno Santos, assessor parlamentar do vereador Serginho. Bom dia, vereador Gessé, comandando os trabalhos, presidindo os trabalhos, senhores representantes das instituições públicas do município, senhores munícipes presentes, senhores telespectadores, meu bom dia. Bom, em cumprimento à Lei de Responsabilidade Fiscal, a Lei Complementar 101 de 4 de maio de 2000, eu apresentarei as metas fiscais realizadas em cumprimento à legislação. Falarei sobre as receitas, despesas e resultado primário da universidade do terceiro quadrimestre de 2022 e, por consequência, o exercício completo 2022. Aqui nós temos as metas, a LOA 2022. Na quarta coluna nós temos o terceiro quadrimestre, o que foi realizado no terceiro quadrimestre, e realizado no exercício eu tenho aqui em valores monetários e em percentual. Então nós temos a receita, fonte 4, que é a atividade principal da universidade.
Meta para 2022, 173.286.000. Foi realizado no terceiro quadrimestre 50.372.000. E no exercício 2022, 159.601.000, representando 92,10% do realizado sobre a meta. Já as receitas de fonte 6, que corresponde aos convênios que a universidade faz com o município, com o estado, com a unidade federal, em realização de convênios. Foi estabelecida a meta 1.724.000, no quadrimestre foi realizado 64.000 e no exercício 226.000, representando 13,14 pontos percentuais do realizado sobre a meta. A receita total, meta 175.010.000. 175.010.000. Foi realizado no terceiro quadrimestre 50.437.000 e no exercício 159.827.000, representando 91,32 pontos percentuais. As receitas primárias, que é a receita total subtraído as receitas patrimoniais, foi estabelecido como meta 153.490.000. No quadrimestre foi realizado 47.872.000 e no exercício 2022, 152.854.000, representando 99,6% do realizado sobre a meta. Já as despesas, fonte 4, que são as despesas da atividade operacional da universidade, foi fixado para se gastar 168.122.000. Foi executado no terceiro quadrimestre 54 milhões e no exercício 135.710.000, representando 80,72 pontos percentuais do realizado sobre a meta. As despesas com fonte 6, com convênios, foi fixado em 2.800.000, foi realizado 151.000 no exercício, representando a 5,41% do percentual realizado sobre a meta. A despesa total, fixada em 170.921.000, foi executado no terceiro quadrimestre 54 milhões e no exercício 2022 135.862.000, correspondendo a 79,5 percentuais do realizado sobre a meta. As despesas primárias, que é a despesa total subtraindo a amortização da dívida, foi fixado em 165.591.000, realizado no terceiro quadrimestre 52.194.000 e no exercício foi executado 130.573.000, representando 78,71 pontos percentuais do realizado sobre a meta. O resultado primário, que é a diferença entre a receita primária subtraindo a despesa primária. Como meta, 12.100.000, foi realizado no terceiro quadrimestre 4.322.000 e no exercício 22.281.000, com um percentual de 184,14 pontos percentuais. Observando aqui que o resultado primário da meta é negativa, o realizado é positivo. Aqui nós temos uma demonstrativa da receita por categoria. A título de abrir as receitas, como foi realizado. Então, resumindo aqui, se nós observarmos o percentual de realização, nós temos aqui excelentes percentuais de realização. Tá? Destacando aqui a receita patrimonial, nós tínhamos uma meta, uma expectativa de 3.720.000, foi realizado 10.675.000. Concessões, são aluguéis, 2.800.000 como meta, foi realizado no exercício 3.700.000. Tá? Rendimento de aplicação financeira,
tinha uma expectativa de arrecadar 900 mil, arrecadamos 6.769.000. A atividade principal da universidade, que é serviços, né? Nós tínhamos fixado, não tinha uma expectativa de arrecadação de 147.835.000, realizou-se no exercício 146.252.000. Basicamente, foi realizado na íntegra, né? 99%. A principal receita da universidade, anuidades, no caso, alunos de graduação e a escola. Nós tínhamos expectativa de 116.879.000, foi realizado no exercício 117.670.000, exatamente 100%, ou seja, 100,68% realizado sob a meta. A dívida ativa, também 16.750.000 como expectativa de arrecadação, foi arrecadado 16.443.000. Basicamente a meta realizada, 98%. A receita total de 175.010.000 previsto de arrecadação, foi realizado 159.827.000, sendo 91,32% do realizado sob a meta. Onde está a diferença desse 8,68%? Exatamente nos convênios, né, de 1.704.000 não teve realização, e aqui na alienação de bens, né, venda do patrimônio, também não foi realizado. Mas as questões de serviço, receita patrimonial, nós temos aqui uma realização, eu diria, do que foi planejado. Aqui, uma ilustração gráfica, tá? Serviços, que é a maior fatia aqui, tá? Patrimonial e outras receitas correntes, juros, multas, indenizações, restituições. Aqui, uma comparação do exercício anterior, 2021 com 2022. Nós tínhamos previsto para 2021 170.501.000 e foi realizado 166.975.000, 97,93 pontos percentuais. Já 2022 tinha um aumento de expectativa de 175.010.000, foi realizado 159.827. Então, nós tivemos uma redução de arrecadação aqui por conta de não ter realizado a alienação dos bens, basicamente. Aqui nós temos as despesas, tá? Nós temos aqui as despesas com pessoal em cargos, a maior fatia dela, 99%, vencimentos e vantagens fixas, que é o pessoal que trabalha na universidade, né, os professores e o administrativo, foi fixado em 66.330.000, foi realizado 66.255.000, ou seja, 100%. Da mesma forma, o que foi fixado para a despesa de pessoal, 87.871.000, foi realizado 86.457.000, ou seja, 98,4% na sua integralidade, poderia dizer. Aqui nós temos as despesas com manutenção, ou seja, outras despesas correntes, que são as atividades do expediente da universidade, né? Água, luz, telefone, os contratos, né, com fornecedores, informática, enfim, o que é utilizado no dia a dia da universidade é a manutenção da atividade principal da universidade. Então, nós temos aqui destaque auxílio estudante, 12.327.000, foi realizado no terceiro quadrimestre 2.359.000 e realizado no exercício 7.191.000. Aqui nós temos bolsa com ensino fundamental, ensino médio, ensino de graduação, ensino de extensão e ensino de pós-graduação. A graduação é 9.050.000, basicamente 90% disso aqui é com a graduação.
Bom, seguindo aqui, outro serviço de terceira pessoa jurídica, que é o maior montante, fixado em 23.639.000, foi realizado no exercício 14.025.000, 59%. Do que foi fixado as despesas correntes, outras despesas correntes, 61.127.000, foi executado 40.201.000, representando basicamente 66% do executado sobre o que foi fixado. Aqui nós temos os investimentos, né, o que foi gasto com o patrimônio. Nós temos aqui o que foi fixado, 16.481.000, foi realizado no terceiro quadrimestre, 2.503.000 e no exercício 3.914.000. Eu chamo a atenção aqui que melhorias e manutenção da atividade, como reforma de prédio, uma pintura, reforma de telhado, não são investimentos, eles estão numa rubrica lá na Pró-Reitoria de Administração, chamada manutenção e melhorias. Se a gente pinta uma sala de aula, conserta alguma coisa, não é investimento. Investimento é quando adquire um patrimônio de longa duração. Então, lá naquela rubrica de melhorias e manutenção, né, com salas de aula, com prédios, né, foi gasto 5.326.000. Então, somaria aqui 5 milhões mais 4, arredondando a conta, 9 milhões. Aqui nós temos o pagamento da dívida, o parcelamento com o Instituto de Previdência, fixado em 5.330.000, foi pago 5.288.000 para o Instituto, representando basicamente 100%. E o total, 170.921.000, foi realizado no terceiro quadrimestre 54 milhões e no exercício 135.862.000, representando 79 milhões. Aqui uma ilustração gráfica, para ter uma visão melhor. Pessoal em cargos, tá? Que é a maior fatia. Depois outras despesas correntes, que é o expediente, está aqui, ó, bolsa de estudo, água, luz, telefone, limpeza, segurança, material de expediente, enfim. E amortização da dívida e investimento. A comparação com o exercício anterior, tá? Foi fixado para o exercício anterior 162 milhões, para 2021 foi realizado 135 milhões e já 2022 foi fixado 170.921, foi realizado 135.862. Aqui nós temos as transferências para as fundações, para a FUST, 3.018.000 fixado, foi realizado no terceiro quadrimestre 1.887.000 e no exercício 2.611.000, representando 86,52 pontos percentuais. A FUNCABS, que cuida dos benefícios dos servidores, foi previsto, foi fixado 8.471.000 para o exercício, foi transferido no terceiro quadrimestre 2.363.000 e no exercício 8.305.000, 98% do realizado sobre o previsto. FAPET, FUNAC, foi previsto R$100.000 e não houve transferência. Então, totalizando, fixado para as fundações, 11.689.000, foi realizado 10.916.000, 93,4%. Esta tela, esse slide aqui, eu chamo a atenção, nos meus 23 anos aqui apresentando, eu não vi ainda nenhuma instituição, nem mesmo eu apresentei. Mas eu achei importante, porque depois da apresentação, a gente vê a diferença entre receita e despesa, que foi apresentado lá na tela 1. Só voltar lá para os senhores perceberem, 2 segundos.
Olha aqui. Receita total, 159.827.000. Despesa total, 135.862.000. Isso aqui, 135 para 159, nós temos uma diferença aí, redondo, de 24 milhões. E é interessante que isso sai como superávit. Isso aqui, na realidade, é a execução fiscal. Tá? O que significa isso? A execução orçamentária. A contabilidade pública, o setor público, ele é composto de 3 contabilidades: a orçamentária, a financeira e a patrimonial. Então, nós podemos ter um superávit orçamentário e um déficit financeiro. E também no patrimonial, um superávit ou déficit, porque são coisas distintas. Tá? Então, fiz questão de trazer esse slide, porque, principalmente quando muda de gestor, é um tal que deixou dinheiro no caixa, o outro está dizendo que não tem dinheiro no caixa, está déficit, e a gente não sabe qual é a realidade. Só para a gente ter uma visão mais ampla aqui, olha, receita realizada em 2022, 159.827. Despesa total, 135.862.000. Se nós olharmos a peça orçamentária, a nossa LOA, né, a LOA da Unital, vai perceber que o que é destinado para as fundações é exatamente o superávit. Então, aqui na execução orçamentária, esse 10 milhões, ele aparece separado. Ele não está empenhado, ele é transferido do superávit. Então, esse dinheiro foi para a fundação, ele não está lá dentro. E também o resto a pagar não processado. O que significa isso? Significa que já foi contratado, já teve todo o processo licitatório, já foi empenhado, mas ainda não recebeu o serviço ou o produto. Então, não foi liquidado, não é uma despesa realizada. Poderá ser ou não. Naturalmente, será, porque já está contratado. Então, se nós fizermos essa conta aqui, nós chegamos no resultado negativo de 1.065.000. Né? Que poderia dizer, nossa, então, houve um estouro de orçamento. Não, não houve. Teve uma lei aqui, inclusive está ali na mesa, que autoriza a universidade a utilizar 7.500.000 reais de superávit do exercício anterior. Então, poderia chegar até 7.500.000. Porque a universidade tem dinheiro em caixa. Então, observe que quando a gente fala que teve um superávit, a gente pensa em dinheiro. As pessoas pensam em dinheiro e, na realidade, é diferente. Você olha lá no caixa da universidade, onde estão esses valores? Está lá no cofre da universidade. Tem muitas despesas que já foram liquidadas. Liquidadas não significa pago, né? Ou seja, o empenho já foi liquidado. Então, ele está aqui dentro, mas ainda não foi pago. Está lá no passivo circulante da universidade. E o dinheiro está no caixa. Então, quando a gente olha no caixa, a gente vê aquele volume de dinheiro. Mas a gente tem que ver o que nós temos de resto a pagar não processado, que certamente irá ser concretizado, no mínimo 90% a 95%, e também, né, o que já foi liquidado e não pago, que o dinheiro está no caixa também. Né? Então, isso eu gostaria de chamar a atenção, porque a gente não percebe isso. E aí a coisa se torna um equívoco. Né? E, basicamente, o nome do nosso pró-reitor aqui presente. Tá? Muito obrigado. Obrigado, professor. Já vou chamar também a representante do IPMT, a Nataline. Enquanto ela chega à tribuna, quero registrar a presença da vereadora Elisa. Conosco aqui, vereador Neneca, que eu vi também aqui agora. Vou trocar pelo Wanderson primeiro. E a professora Késia, da FAPET, está conosco também. Carlos Graco, chefe de gabinete, vereador Macedo. Wanderson Pereira, assessor parlamentar, vereador João Henrique Dentinho. Rodrigo Miranda, chefe de gabinete, vereador Richardson, da Padaria.
e a Viviane Nogueira, assessora parlamentar também. Posso iniciar, vereador? Bom dia a todos aqui presentes e a todos que nos assistem pela TV Câmara. Eu venho apresentar, então, o cumprimento das metas fiscais do terceiro quadrimestre de 2022 do Instituto de Previdência do município de Taubaté. Bom, com relação à receita total prevista para 2022, no total de 215.166.000, nós realizamos no quadrimestre 77.137.000. Foi realizado no exercício 200.900.000, que representa um percentual total realizado no ano de 93,37%. As receitas não financeiras, que são calculadas como sendo a receita total menos a receita patrimonial prevista em R$ 201.166.000, foi realizado no quadrimestre R$ 73.691.000, realizamos no exercício R$ 185.275.000, que representa um percentual de 92,10% no exercício. A despesa total e a despesa financeira é o mesmo valor, previsto em R$ 215.166.000, realizamos no quadrimestre R$ 80.429.000 e realizamos no exercício um total de R$ 217.899.000, que representa um percentual de 101,27%. O resultado primário, que é calculado como sendo as receitas não financeiras menos as despesas não financeiras, previsto para 2022, é um resultado primário de 14 milhões negativo, realizado no quadrimestre 6.738.000 negativo, realizado no exercício 32.624.000 negativo. Bom, do total de receita de contribuição, de receitas de contribuições recolhidas aos cofres do IPMT no terceiro quadrimestre. Então, nós tivemos um total recolhido de R$ 66.622.000. Desse total, R$ 49.530.000 foram recolhidos aos cofres do IPMT pela Prefeitura de Taubaté, que representou 74,34% do total. E dentro desse valor estão incluídos os parcelamentos de débitos da Prefeitura relacionada à dívida de contribuições que foi parcelada o ano passado. A Câmara Municipal recolheu aos cofres do IPMT R$ 1.741.000, representando 2,61%. O próprio IPMT recolheu R$ 391.721, que representou 0,59%. E a Universidade de Taubaté recolheu R$ 14.958.000 aos cofres do IPMT, representando 22,46%. E dentro desse valor também já estão os parcelamentos de débitos que a Unital possui conosco. Aqui nós temos o desmembramento da receita arrecadada, tá? No quadrimestre. Então, nós tivemos aqui a receita patrimonial, que é representada pelo rendimento das aplicações financeiras, no total de R$ 3.445.000. As receitas de contribuições previdenciárias, segurados e patronal, recolhidas no total de R$ 62.613.000. Os aportes financeiros para amortização do déficit atuarial, previstos na Lei Complementar 447 de 2019, no total de R$ 5.976.000. Os parcelamentos de débitos, tanto da Unital quanto da Prefeitura, no total recolhido aos cofres de R$ 4.906.000. E demais receitas em R$ 194.000, que foram representadas pelo Comprev, que é a compensação previdenciária que o IPMT recebe do INSS, e restituição de diversos benefícios, demais benefícios. A despesa realizada no terceiro quadrimestre, aqui desmembrada. Então, nós temos aqui que para o pagamento de benefícios de aposentadorias e pensões, no quadrimestre foi um total de R$ 78.859.000. Para o custeio administrativo do regime próprio, que é o regime próprio é o IPMT. Então, é todo o recurso destinado ao funcionamento do Instituto. Pagamento de folha de pagamento, manutenção do prédio, água, luz, telefone, contratos. Então, no quadrimestre, R$ 1.541.000. Pagamento de Comprev, compensação previdenciária que o IPMT paga ao INSS, no total de R$ 26.034. E custeio de investimentos financeiros, que é uma consultoria de investimentos que nos auxilia na gestão dos recursos,
960. Bom, pessoal, esses são os números relacionados ao cumprimento das metas fiscais do IPMT. Eu estou à disposição para questionamentos ao final. Obrigada. Muito obrigado, Taline. Chamo agora o professor Ivari Alves, que estará fazendo as suas explanações. Quero aproveitar também e registrar a presença do vereador Alberto, presidente dessa casa, também conosco nessa audiência. O vereador Macedo também acaba de chegar, registrar a sua presença. Obrigado. Bom dia a todos, bom dia vereador, bom dia os componentes da mesa, bom dia os ouvintes da TV Câmara. Estou aqui para apresentar o demonstrativo de avaliação de cumprimento das metas fiscais do terceiro quadrimestre de 2022 da FUST, da Fundação Universitária de Taubaté. Aqui dentro desta apresentação, dentro desse demonstrativo, nós tivemos uma receita total de R$1.372.000, realizado no quadrimestre 6.934.000, realizado no exercício 2.095.000. A despesa total, 1.372.000, realizado 2.149.787, realizado no exercício 4.584. Dentro disto, eu quero já adiantar que foi realizado o pagamento de um precatório que nós tínhamos dentro da FUST, onde havia sido feito um acordo, onde pagariam juros muito altos. Tá? Então, nesse exercício, foi tomada a decisão de quitar esse precatório devido a este juro. Este juro, só para efeito de comunicação a vocês, ele era referente a 2 anos de sobrevivência da FUST. Tá? Só os juros representava isso para nós. E a universidade tomou a decisão de fazer o quitamento deste precatório junto à FUST. Dentro disto, nós temos a dívida pública consolidada, que é conhecimento de todos, 47.903.000 previsto na LDO, e realizado no quarto trimestre, a dívida real, 38.988.000. A dívida consolidada, líquida, 47.832, e no quadrimestre, 38.774. Dentro disto, nós, nesse comparativo da receita prevista versus a receita realizada, nós temos a realizada 2.095.000, a prevista era 457.000. Aqui, colocando mais detalhado o que nós tivemos de despesas na FUST, despesas com pessoal, pagamentos, encargos, R$100.000, despesas com serviços prestados, 15.000, despesas financeiras, 654.000, que é proveniente de pagamentos de juros, de acertos de funcionários que estão sendo integrados, e muitas das vezes nós temos que fazer um acordo para que o funcionário seja dispensado. Despesas com materiais de expediente, R$252. Sentenças judiciais, aqui eu comentei, 1.361.000. Despesas gerais da FUST, onde nós temos ali a parte nossa contábil, a parte de serviços de luz, água, 17.964,
totalizando isso, 2.149.000. Aqui está dividido a composição da nossa despesa total. E, em nome da FUST, eu agradeço e estou disposto a responder as possíveis perguntas que podem surgir. Muito obrigado. Obrigado, professor. Convido também agora a Késia, professora Késia, que vai fazer a apresentação da FAPET. Bom dia a todas, a todos aqui presentes. Bom dia a quem está nos assistindo nas suas casas, nos seus trabalhos. E eu estou aqui hoje representando o professor Dr. Eduardo Enari, estou como vice-presidente da Fundação de Apoio à Tecnologia e Inovação. Então, os dados que nós vamos apresentar se referem ao terceiro quadrimestre de 2022. Referente, então, aos dados de receita primária, despesa primária, nós obtivemos, então, realizado no terceiro quadrimestre de 2022, o valor de R$ 1.875.126,84. E o realizado no cômputo do ano, de R$ 5.949.710,51, o que corresponde a 63,97% do valor previsto para o ano todo de 9.301 milhões. Como receita primária, temos R$ 9.287.500 e o realizado no terceiro trimestre, R$ 1.808.676,68. O que corresponde a 62,11% aí em relação ao total. Bom, agora vamos às despesas. As despesas, segundo a LDO, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, e a LOA de 2022, as despesas de 9.376 milhões e as despesas, então, realizadas no terceiro trimestre foi de R$ 2.757.160,09. Durante o ano, até o período, foi R$ 6.310.419,21. Então, o alcançado, estamos falando o tempo todo em relação ao terceiro quadrimestre de 2022, então foi de 67,30%. Como despesa primária, então, nós vamos ter o total de 9.376.000 na LDO. O realizado, então, foi de 2.757.160,09 e para o ano, 6.310.419,21. O percentual, então, significa 67,30%. Bom, então vamos agora ao resultado primário, as receitas versus as despesas. Então, temos como realizado no terceiro quadrimestre, um saldo negativo de 948.482 e, especificamente quanto a 2022,
541.694 reais e 95 centavos negativo. O que cabe também acrescentar que então está tudo negativo, o que está ocorrendo é que está sendo utilizado, né, o recurso que já estava previsto, que ele está no valor de R$1.074.732,80. Então, este recurso, ele foi utilizado desse saldo anterior. Então, está dentro do previsto do fluxo orçamentário. Bom, resumidamente, então, os valores da LOA, né? Aqui em 9.301.000. Como que aconteceu no primeiro quadrimestre, o segundo quadrimestre, hoje estamos falando do terceiro quadrimestre, de R$1.875.126,84. Muito bem. Então, o principal item de receita da Fundação é serviços, que foi R$5.768.734,26. Como receita operacional, R$180.986,25. O terceiro quadrimestre, em relação às despesas, né? Quanto ao primeiro, ao segundo e ao terceiro, as despesas, então, foram de R$2.756.160,09 para o exercício, né? Então, essa somatória de R$6.310.419,21. Das despesas realizadas, a atuação com os projetos vinculados e as despesas específicas da Fundação. Então, como é que foi composto o total das despesas. Quanto aos projetos vinculados, né? 99,35, correspondendo a um valor de R$6.269.654,78, e das despesas da FAPET, 0,65%, que tem um valor financeiro, então, de R$40.764,43, e assim compõe o total de R$6.310.409,21, 100%. Bom, então essas despesas para o terceiro trimestre, a que se refere? A parte aqui, então, dos convênios, né, com a Universidade de Taubaté, de pós-graduação e EAD, que corresponderam, então, ao montante de R$5.048.484,21. Também compõe esse total, o total geral, né? Convênio com a Prefeitura e para os projetos do ENCA e o RIT, e o valor, então, foi de R$1.193.968,72. Projeto com a Fundação Roberto Marinho, R$10.170,25. O projeto Infinity foi R$4.438,10. O projeto MGDR foi R$9.218,50. O projeto DECAF foi R$3.375. Então, somando, né, um total de R$6.269.654,78. Obrigada. E fico à disposição também para responder, e mais uma vez agradeço a casa, né, em nome do presidente, e a universidade e a FAPET. Obrigado, professora Késia. Vou aproveitar também e registrar a presença do vereador João Henrique Dentin, e já convidar também a professora Maria Ângela Petrini para sua apresentação.
Bom dia a todos. Vamos começar então a apresentação da FUNCABS. Só para explicar, o primeiro quadro eu uni a FUNCABS sede com a FUNCABS convênio. Depois eu apresentei só a sede, depois eu apresentei só o convênio, que é para a gente ter uma descrição aí melhor das atividades. Então, como vocês sabem, a FUNCABS ela foi criada para fazer a gestão dos benefícios, né, dos funcionários da Unital, ativos e inativos, e hoje nós temos então um convênio com a Prefeitura desde 2021 para o ensino integral. Aqui são as nossas metas fiscais do terceiro quadrimestre. Então, nós temos aí as metas de 2022, né, que seria esses valores, 93 milhões de receita total, depois de despesa 101, e aí na sequência. Foi realizado, então, no terceiro quadrimestre, esses valores, perfazendo, então, realizado no exercício 79%, 79% também das receitas, das despesas 33% e das despesas primárias 81%, e a transferência da Universidade de Taubaté 98% também daquilo que era previsto, que bateu exatamente com a apresentação da Universidade de Taubaté. Então, a FUNCABS sede, nós temos receita prevista no LOA de 2022, 886 mil, receita realizada 438 até o dia 31/12, né, do quadrimestre. As receitas de serviço, 92 milhões, isso daí já está, e também realizada em 31/12, 73 milhões, perfazendo esse total, e a receita também, as transferências da Universidade de Taubaté. Então, receita total prevista 93 milhões 601 e receita total realizada 73 milhões 784. Transferência voluntária 8 milhões 471, transferência realizada 8 milhões 305. Cabe sempre a gente realçar assim, a transferência da universidade, o plano médico, que é o que nos dá mais despesa, a universidade dá um subsídio e a gente tem uma arrecadação também dos funcionários. Por vezes, essa transferência ela pode variar, porque às vezes eu tenho um número de inadimplência maior ou menor em cada mês. Então, às vezes a gente tem que pedir mais, como às vezes a gente pode pedir menos, então a gente tem uma variação aí mensal por causa disso. O que é importante dizer é que a transferência da universidade é feita somente para pagar os benefícios do funcionário, ela não mantém a sede, né? No sentido de gastos e funcionários que possui dentro da sede, tá? Então, aqui a gente tem o rendimento de aplicação, 119 mil, os aluguéis que a gente recebe da Universidade de Taubaté, né, que é o que basicamente nos sustenta nas questões de despesas fixas nossa. A nossa despesa, a nossa receita, desculpa, do Fundo de Assistência Médica, 7 milhões, o plano odontológico, 83 mil, Sul América, nós temos ainda alguns beneficiários da Sul América, 972 mil, seguro de vida 303, auxílio funeral 20 mil e inscrições de concurso, que nós tivemos um concurso agora no final do ano, então a gente teve uma receita também desse concurso, e juros sobre multas e demais receitas 99. Os encargos, né, do pessoal da sede, 263 mil, sentença judicial, que é um acordo judicial, de 343 mil, que é aquele do CPMF que a gente ainda está pagando. Então, aqui eu tenho as despesas do plano médico, 12 milhões 617, plano odontológico 71 mil, Sul América 919, aposentadoria 49, auxílio funeral 105, aposentadoria nós não vamos ter mais, né? Porque isso já passou para o IPMT. O seguro de vida 303, auxílio alimentação 1.927, auxílio educacional
83. Esse auxílio educacional não tem nada a ver com bolsa de estudo da universidade, a gente dá um subsídio para creches particulares, para alguns funcionários da universidade, filhos, né, de funcionários. Auxílio transporte, 420 mil, auxílio pecuniário, 611, e despesa administrativa, 243 mil. Isso aqui é o número de beneficiários que nós atendemos. Então, do FAS, né, que é a assistência à saúde, 1.844, do auxílio creche, né, que a gente fala desse auxílio educação, são 10 usuários, da alimentação 451, do auxílio transporte 315, plano odontológico 249, seguro 97, seguro funeral 1.311, Sul América 14, funcionários da Funcabs, hoje nós estamos com 4, que foi exatamente o processo seletivo que nós realizamos no final do ano. Agora, o convênio da Prefeitura Municipal. Então, nós temos o valor previsto para a educação infantil. Agora, é só o convênio, os 70 mil, né? Aquele 17 foi finalizado em 2021, então agora a gente tem esse novo convênio que nós absorvemos no ensino fundamental. Então, o infantil, 36.194, o valor recebido, idem, né? O rendimento de aplicação, nós tivemos 218 milhões, 100 mil, né? Nossa, milhões não. 218.315, perfazendo aí um total de 36.412, somando junto com o nosso rendimento, né? O convênio também, né, da educação fundamental, o valor previsto era 38 milhões, recebemos 36.764, tivemos de aplicação financeira 462 mil e o total foi 37.226. Só para a gente... Aqui a folha de pagamento, o previsto foi 30.955, que é a maior despesa que nós temos mesmo. Valor repassado 27.391 e nós tivemos algumas despesas de folha de pagamento para ser paga em janeiro. Por quê? As nossas férias, elas têm que ser dadas em janeiro e a gente dá geralmente 15 dias, depois mais 15 dias em julho. Então, nós tivemos uma despesa grande de folha de pagamento em janeiro. Então, por isso que tem aquele total ali de 3.563, que são das folhas de pagamento de férias, tudo que nós tivemos para o ano, para o mês, né, de janeiro de 2023. Os insumos também estava previsto 3.480 do infantil. Gastamos até dezembro 2.998, mas já pagamos, isso na verdade já foi liquidado, 481 mil que foi realizado em janeiro. Despesas operacionais, então foi 1 milhão, tá certo. Despesas operacionais é tudo aquilo que faz a operação da Funcabs. Então, é o pagamento do sistema de folha, a questão dos computadores, tudo aquilo que movimenta o convênio. Então, nós temos previsto 1.758.000, gastamos 1.120.000 e ficou também 638 mil para poder ser pago em janeiro, porque foram as despesas que foram ocorrendo durante o mês de dezembro. Mas totalizamos tudo. E agora aqui é o fundamental, então é o mesmo esquema, 32.955.000, foi gasto também 23.829.000 para janeiro de folha de pagamento, alimentação, 7.771.000, principalmente as férias, algumas indenizações, demissões que nós tivemos que fazer, foi jogado tudo, então esse valor para janeiro, mas com a verba ainda, com o repasse de 2022, né? Os insumos, mesma coisa, 3.480.000, foi gasto 3.719.000 até dezembro, mas pago também 301.000 em janeiro. As despesas operacionais, 1.582.000, foi feito então 1.376.000 e ficou então uma despesa a ser realizada também em janeiro.
O rendimento de aplicação financeira, 462.803. Então, nossa, hoje eu falei demais. Nós temos alunos do infantil 8.833, funcionários do infantil 1.163, cursos de aperfeiçoamento 17, unidades atendidas 74. E do fundamental, 9.619 alunos, 976 funcionários, 35 cursos de aperfeiçoamento e unidades também atendidas 54. Obrigada pela atenção. Qualquer dúvida, estou à disposição. Obrigado, professora. Ouvidos os representantes das instituições, passamos agora à segunda parte dessa audiência, com a palavra dos senhores vereadores. Queria já tentar aqui uma observação sobre a dinâmica do tempo que pretende utilizar para a fala. Resposta dos representantes. Já vou abrir para a vereadora Elisa, ficar à vontade aí, também o vereador Macedo, que se encontra nesse momento aqui no plenário. Vereadora Elisa, com a palavra. Bom dia. Bom, eu vou fazer uma perguntinha para a professora Késia sobre a FAPET, mas eu acho que entra um pouquinho em outros também, né? Que é a questão do previsto e do arrecadado. Eu sei que a previsão da LOA, né, e a LDO é uma previsão de receita, e aí no realizado a gente tem uma diferença. Eu queria entender o que aconteceu, o que foi previsto, o que aconteceu, que fez com que não chegasse nessa previsão. Ficou aqui com 67,30%. Então, o previsto era 9.376.000 e o realizado 6.310.000. Então, e aí vocês me desculpem se de repente já tiver sido apresentado sobre isso, mas eu queria só entender por que não chegou, né? E eu não sei se isso foi o caso das outras também. Então, a minha questão é mais nesse sentido só. E aí, uma observação é que na previsão da FUNCABS, por exemplo, do convênio, a gente ainda bem que teve a mesma questão. O que foi previsto foi realizado, diferente das outras previsões que não foram realizadas. Então, minha questão é só nesse sentido. Obrigada. Aí ficou bom separar também, professora, da FUNCABS, né? Os benefícios dos funcionários, separado dos convênios. Acho que isso ajuda também a evidenciar os dois tipos de atendimento que a Fundação tem feito, né? Obrigada. Bom dia, vereadora. Ótima pergunta. Vereadora, na apresentação, eu coloquei os 9.376.000, refere-se ao total do ano de 2022, a previsão. E o realizado, então, foi considerando até o terceiro trimestre. O quadrimestre, desculpa. Então, esse é um dos motivos de dar essa diferença. Foi em relação, então, a gente ainda não tem o quarto quadrimestre. Isso. Essa diferença é a diferença, né, dos 9 milhões e dos 6 milhões. Então, o realizado no terceiro quadrimestre, mas ainda não conta, né, o quarto quadrimestre, que está neste valor total de 9.376. Então, a gente colocou o total, o realizado até o terceiro quadrimestre. Por isso que está dando 67,30. Está no cômputo anual. E a gente está falando de até o terceiro quadrimestre.
Ok? Atendeu? Ok, obrigado. Vereador, desculpa. Sim, talvez eu esteja entendendo também equivocado, né? Aqui na LOA, na previsão da LOA, é 9 milhões de receita, seria isso, né? De receita e despesas. E aí, realizado em 2022, eu entendo que é no ano todo de 2022, que foi realizado 5 milhões e 900 e a despesa total 6 milhões e 300. A questão era só assim, se na LOA e na LDO estava previsto 9 milhões e foi realizado 6 milhões, aconteceu alguma coisa, tipo a universidade resolveu não enviar algum valor, ou a receita dos alunos foi menor e por isso o repasse foi menor do que o previsto na lei orçamentária? Foi mais nesse sentido. Eu entendi que aqui, no caso, não tem mais para frente. A gente tem 9 milhões previstos na LOA, na lei, e a gente tem 6 milhões realizados. Então, realizou-se 67% do que era previsto. Porque não teve a arrecadação dessa receita, ou esse valor vai ficar para frente, seria nesse sentido. Eu não sei se deu para entender a minha questão. O vereador Elias, o professor vai dar uma sintetizada e esclarecer um pouco para nós. Perfeito, vereador Elisa. A questão da responsabilidade do gestor público, ele tem que se pautar na arrecadação para ele poder gastar. Ele não pode gastar além do que foi arrecadado. No caso da FAPET, a receita dela é totalmente de serviço. A universidade tinha 100 mil reais previsto e não repassou porque não houve necessidade, né? E ela trabalhou exatamente com as prestações de serviço dela, ou seja, muito bom que não onerou a universidade. Mas, por outro lado, se nós observarmos, ela arrecadou 5.949.000. Tá? Então, tem que segurar a despesa, porque pode ocorrer aí um déficit e o que não é recomendado. Então, neste caso, como nós temos aqui previsto 9.301.000 de receita, tá? E 9.371.000 de despesa, nós tínhamos que administrar essa questão, ou seja, primeiro arrecada, depois gasta, né? Como eu destaquei lá a questão dos empenhos, né, não processados. Mas não processado, então não existiu a despesa ainda, mas já está contratada. E no setor público, para se contratar, tem que ter o dinheiro no caixa. Você não pode contratar contando com receita futura. Seria essa exatamente que teve essa defasagem, né? Nós tivemos 64% de receita e 67% de despesa. Ok, vereadora? Eu quero também anunciar que já foram encerradas o período de inscrição, não temos nenhum inscrito e também do plenário não houve inscrição. E como não há mais nada, nem questionamentos, em nome da Câmara Municipal de Taubaté, registramos os nossos agradecimentos. Convidamos a todos a acompanhar na próxima segunda, a partir das 9 horas, a segunda audiência dessa série, que terá a participação dos representantes da Secretaria de Finanças da Prefeitura de Taubaté, para apresentar o cumprimento das metas fiscais do Executivo Municipal. Bom dia a todos. Deus abençoe. Muito obrigado.